Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui falando sobre o time feminino do Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira, fechando a preparação, a rodada, melhor dizendo, de número 9 do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o jogo às 3 da tarde contra o Real Brasília. É o último jogo da rodada. O Cruzeiro está na liderança porque a Ferroviária perdeu e aí o Cruzeiro levando a melhor nos critérios de desempate. Mas hoje o Cruzeiro joga para garantir a liderança isolada. Em caso de empate, já vai para 21 pontos e abre 1 ponto em relação à Ferroviária. Em caso de vitória, abre 3 pontos em relação à Ferroviária, que está na segunda colocação. Toda sorte do mundo aí para o time do técnico Jonas Urias no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Brasileirão teve jogos importantes nesse domingo e tem a rodada sendo complementada nesta segunda-feira. Os jogos de ontem: Vasco 0, Palmeiras 1, esse jogo foi em Brasília. Grêmio 1, Santos 0, esse jogo foi em Porto Alegre. E o Cruzeiro fez 2-1 para cima do Flamengo no Mineirão. Fechando a rodada hoje, 7 horas da noite em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Mirassol. E 8 horas da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O Cruzeiro de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou aí Fluminense, Bahia e Ceará, times que tinham passado o Cruzeiro, e o Cruzeiro chegou aos 13 pontos em 7 jogos. São 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro venceu 4 jogos como mandante. Vitória sobre o Mirassol, a vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Vasco e agora a vitória sobre o Flamengo. O time ficando aí 3 pontos atrás do líder Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. E vamos ver o Red Bull Bragantino, que joga hoje, tem também 13 pontos ganhos em termos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga no domingo contra a equipe do Sport Recife. E para esse jogo, o Lucas Romero será desfalque, recebeu o 3º cartão amarelo. O Sport, que está na lanterna e ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro tem um compromisso importante na quarta-feira em Riobamba, no Equador, contra o Mushuc Runa, para quem sabe se recuperar neste grupo E da Copa Sul-Americana. Restam 3 jogos, o Cruzeiro até aqui tem 3 derrotas em 3 partidas e precisa de uma resposta positiva. O time já volta a treinar na manhã desta segunda-feira, viaja à tarde de voo fretado para o Equador, fica em Quito. Nesta terça-feira, o Cruzeiro fecha a preparação em Quito, o jogo na quarta-feira diante do Mushuc Runa. Também estamos seguindo viagem para acompanhar o Cruzeiro lado a lado nesta Copa Sul-Americana. Vitória muito importante, Cruzeiro voltando a vencer 3 jogos seguidos, o que não acontecia desde julho do ano passado. Ainda sobre o Cruzeiro, eu não consigo, Valu, e falei isso ontem lá no meu Instagram, eu não consigo pensar. Eu vi algumas pessoas destacando, às vezes, o Kaique dando uma titubeada. Gente, o Kaique é um garoto. Ele sente um jogo daquele tamanho, mas a saúde dele e o Wesley, que normalmente deita pelo lado direito de ataque do Flamengo. Só isso. O Gerson também caindo por ali. Pelo lado do Kaique. Então ele só tinha, isso. basicamente, 2 jogadores que são peças fundamentais no sistema do Flamengo. Perfeito. E ele conseguiu fechar por ali. Eu também. Acho que você ia falar que não consegue pensar alguém no Cruzeiro ontem que tenha jogado mal. Eu também não consigo. E aí é a unidade, né? O Fagner, que eu, inclusive, hoje é o dia, né? Eu não queria que o Cruzeiro tivesse trazido. E que bom para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro que o Leonardo Jardim conseguiu. Esse jogador, ele tá muito encaixado no Cruzeiro. Você vai olhando... Vai muito bem. Você vai olhando, né? É mais um jogo onde o Romero desarmou o adversário e conseguiu fazer o Cruzeiro jogar. Quanto tempo o Cruzeiro não era uma equipe capaz de jogar em transição, né? E o Cruzeiro ontem, ele pressionou o Flamengo na saída de bola. O Flamengo que tem... Ele fez algo muito inteligente para mim, o Jardim. Ele coloca o Caio Jorge para marcar
o Léo Ortiz, que é de fato, o Léo Pereira tem capacidade de sair jogando, mas não é como... Então ele deu espaço pro Léo Ortiz. Ele faz o Lucas Silva acompanhar. Gente, parece piada, mas não é. O Lucas Silva marcou o Gerson. E bem. Isso tem a ver com equipe. O Romero, eu imaginei que fosse seguir o Arrascaeta. E no único momento que o Arrascaeta conseguiu desgarrar, fez o que fez. Joga muito mesmo o Arrascaeta. É um absurdo. Mas o Romero marcou bem a maior parte do jogo. E aí outros encaixes, né? O Wanderson ajudando, o Kaique pelo lado esquerdo. É por isso que o Wanderson joga com o Jardim. Pelo que ele ajuda, né? Sem bola, tem que melhorar com a bola? Tem que melhorar, claro. Mas o Cruzeiro, o Christian, né? Que é quem toma a bola aos 50, numa saúde absurda. O que compete é absurdo o que compete o Christian, né? Então é um time realmente que a gente vê os jogadores, claro, tirando os jogadores do ataque, né? O Caio Jorge tá de brincadeira, né? Cada arrancada, tá ele tá arrancando com uma confiança. E a cada jogo que passa ele faz gols. O Léo Pereira ontem não quer dar o bote, vai correndo pra trás. E tá daquele jeito, né? Parece que se ele bater um tiro de meta com a confiança que ele tá, vai levar perigo ao gol adversário. Mas, ô Valu, é por isso que eu não consigo dissociar do... Tô te achando tão... Calma que vai chegar. Gritou tanto no Instagram ontem que ficou rouco, calma. Não tô rouco, não. Calma que vai chegar. Mas por isso que eu não consigo dissociar de forma alguma, o que ele fez fora e dentro de campo. Eu entendo quando vocês dizem que o que ele fez fora é mais importante do que ele fez em campo. Pra mim é. Mas eu trato tão importante quanto e não dissocio, cara. Não, tudo Porque bem. o que tem acontecido em campo nesse Cruzeiro, com jogadores que a gente não acreditava mais, caso do Lucas Silva, se você olhar para esse elenco, eu não imaginava que o Wanderson fosse entregar o que ele tá entregando, o Christian fosse entregar na posição que ele está entregando, Eduardo, inclusive. O Eduardo tem jogado bem. O Romero, eu achava que seria reserva desse Cruzeiro em algum momento, porque na minha cabeça o Wallace teria essa oportunidade. O Caio Jorge não consegue enxergar o Romero nem com binóculo. Eu concordo. O Caio Jorge... Vou te falar uma coisa, você vai brigar comigo. O Caio Com Jorge... esse time encaixado aí, eu acho que até o Wallace vai voltar a jogar. Não vai jogar. Quando necessário, tá? Esquece. Não é brigar por... Não esqueço. Esquece. Não O Cruzeiro precisa de 2. Hoje eu fiz as contas para mim. O Cruzeiro precisaria de 8 jogadores na janela. Não vai trazer isso tudo, mas é o que eu penso. Não, mas pro Cruzeiro não dá mais o Wallace. Esquece. Não esquece. Não, esquece. Vocês esqueceram o Lucas Silva. E olha aí. Não. São casos bem diferentes. O Lucas Silva nunca teve uma fase com tanta sequência no Cruzeiro, jogando tão mal quanto o Wallace teve esse momento de sequência. Esse time encaixado, eu não tô dizendo que ele vá ser titular desse time. Com esse time encaixado, quando entrar, pode responder. Não vai entrar. Os fantasmas não cabem mais. Aqui, eu acho que agora vocês vão me dar razão do que eu falei no início do campeonato. Dá o quê? O Cruzeiro luta pelo título. Ou não? Aqui, eu queria só. Não? Eu queria só dar. Assim, Thiago, eu respeito. Não luta. Eu respeito Não essas luta. projeções que você faz. Posso só pedir uma coisa? Não, são 21 pontos disputados de 114. Tô de folga aí. Eu Nos 20 pontos o Cruzeiro tem 13. Eu preciso pedir like. Gente, tem 43 mil pessoas online aqui, mas por favor, um likezinho. Só bate o dedo aí e já era. Eu tenho falado que eu tenho sentido sistematicamente o dedo do Jardim, tá aí, tá estampado, tá escancarado pra quem viu o jogo ontem. E aí agora nós aqui queremos sentir o seu like aí no YouTube. Então, por gentileza, taca-lhe pau aí, vamos embora. Se tem 43 mil pessoas, custa ter 43 mil likes. Então vamos lá, gente. Ô HG, eu acho... Batemos recorde. Coisa linda. Coisa linda. Obrigado, pessoal. Pra abrir o champanhe. Obrigado. Coisa linda. Eu acho que o Valu falou rapidamente desse personagem, mas eu acho que a gente tinha que abrir um espaço maior para ele. Caio Jorge. Eu acho que a gente precisa de uma destrinchada. O que é o Caio Jorge nesse momento? É um garoto. A gente tem sempre que lembrar que ele tem 23 anos completados esse ano. Isso, 23 anos. E passou por tanta coisa no Cruzeiro. Passou por um momento. Quem? Desculpa. É um menino que chama Caio Jorge. Ele esse menino, 1 bilhão e 800 milhões tá valendo. Você já ouviu falar nele? Cara, bom de bola. Decência que esse moleque tá jogando. Exatamente. Por isso que eu tô falando, HG, que eu acho que a gente tinha que abrir um espaço maior dentro do programa para analisar o que esse menino tá jogando. Impressionante. E lembrando, outro ponto importante é que ele passou num momento de desconfiança. Ele estava zerado até o jogo do São Paulo.
Exatamente, que é um marco. Você vê que é um marco, não só por isso. Sim, muito bem lembrado, Valor. Sim. Muito bem lembrado. O primeiro gol dele na atual temporada contra o São Paulo. justamente contra o São Paulo. Esse ano ele tem 12 jogos e 6 gols marcados, 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil. Então vê o quanto a confiança, eu acho que vinda também do treinador, da comissão técnica, de todos que se envolvem com o Cruzeiro, deu a ele isso. Velho, os 2 gols recentes dele, o gol contra o Vila Nova, que ele arrasta também a marcação e chega na frente da área e bate colocado fazendo um dos gols do Cruzeiro. E o gol contra o Flamengo, gente, ele arrastou Impressionante. a bola do meio campo até a entrada da área e bateu com total confiança. É o que o Valu tá falando. Ele hoje, se ele bater um tiro de meta, você pode pegar lá assim, ó, fica de olho aí que pode dar alguma coisa. E isso é maravilhoso de se ver. A gente só tem 23 anos. Só 23 anos. Principalmente quando você volta lá, quando ele chegou, ele teve uma grande desconfiança da torcida do Cruzeiro. Foi um pênalti perdido? O que Foi foi? contra o Internacional. Foi contra o Internacional, um pênalti perdido, e a torcida, parte da torcida, né, pegou no pé dele. Mas, cara, Ele é bom pra cacete. que cabeça boa teve esse moleque. Surgiu muito bem quando surgiu nas categorias de base. No Santos, né? Isso. Se destaca no Santos, se destaca na seleção brasileira. Foi pra fora, então ele ficou nesse pouco tempo de futebol que ele tem, já viveu tanta coisa. E agora, vestir a camisa do Cruzeiro, assumir titularidade e num jogo contra o Flamengo, que como o Everton muito bem colocou, é o melhor time do continente, o melhor elenco do continente. Ele fazer o gol que fez, cara, parabéns pra esse Não, e moleque. quase faz um segundo, né? Aquela Sim, porrada sim. que ele deu. Na travessão, a bola. E o Rossi O Rossi defendeu. desvia, O Rossi desvia, a bola bate curioso, na né? travessão. O Rossi passou da bola É que ela faz uma curva. e ele Isso. solta a mão aqui, O bate dedinho nela. do É uma Rossi. defesaça. Defesaça do Rossi. Só pra. Eu acho que eu já falei demais aqui, mas eu preciso de falar mais uma vez. O Jardim, na coletiva dele, disse que o maior responsável por isso tudo que tá acontecendo são os atletas. Né? Ele deixou bem claro. Mas aí é a sandália da humildade, Não, mas óbvio. ele- Sandália da humildade. É, mas ele Parabéns pra ele. Ele tá dentro dos meus 70-30, né? Então, assim, ele disse que os maiores responsáveis... Ele vai e volta e cai no mesmo lugar. Quem corre são os atletas e, de fato, eu Mas acho... acreditando na eu ideia acho dele, que ele... Valor. Isso. Concorda, Então Thiago? isso Acreditando faz- nos movimentos isso que faz ele pede. diferença. Quando você sabe... Por isso que não é só cê- 30%. Você sabe... Não, Thiago, você acha que não, eu acho que sim. E tá tudo bem. Sim, a gente tá só nunca, discordando. a gente nunca vai chegar num consenso porque pensamos bem diferente nesse aspecto e Com esse não quer mesmo dizer que elenco, ninguém não quer conseguiu dizer que o entregar o que seu- ele tá entregando. É porque tinham outros problemas internos também, Pô, né? cara, mas Aí tem a questão da bola campo. tem Gente, também, mas isso- tem outros... Ninguém conseguiu Ô, gente, entregar. mas- Mas Convenhamos. tem outros problemas internos. Matematicamente, a gente nunca vai chegar só a esse pra denominador completar, comum, né, gente? Só pra completar, o Não maior, existe. o Não maior existe. trabalho do Jardim com relação a jogadores, pra mim, não é nem o Lucas Silva, é o Vidalba, tá? Nossa, Porque o muito Vidal- bem Eu lembrado. também, Porque eu o não queria nem Vidalba... comprar esse ano passado. Muito bem lembrado. Porque o Vidalba, o Jardim, quando ele falou lá no podcast do Cruzeiro, ele falou literalmente desse jeito. Quando ele viu o Vidalba em campo contra o Democrata de Governador Valadares, na estreia dele, Jardim, ele falou o seguinte... fiquei a pensar que os jogadores estavam usando aqui no Cruzeiro. Porque a qualidade técnica é muito fraca, muito baixa. Quer dizer, e ele conseguiu colocar o Vidalba num nível O técnico... do o- De Vidalba zagueiro ou lateral, jogar Malu? Não só o técnico. nas duas, zagueiro. mas ele se encaixou como zagueiro. Zagueiro. A carreira Encaixou na posição de origem dele. Não, é porque o Vidalba, a Não, de origem posição não é. de origem é lateral esquerdo, o Everton. Assim, Contratado é- como zagueiro, desculpa. Cara, eu não vou perder a Discussão minha linha de desnecessária. raciocínio por uma coisa infrutífera que você está dizendo, na minha opinião. Mas. frutífero é ele na lateral. Então, o Jardim, pra mim, o Tem Vidalba sim, o é Jardim, esse né? maior, Quando esse maior necessário. símbolo pra mim de um cara que ele, Jardim, bateu o olho e falou assim: o que esse cara tá fazendo no Cruzeiro? Mas ele, Jardim, falou também por que o Vidalba Não, o tá presidente- jogando o que tá jogando. o presidente ironizou o jogador. Porque ele deu treino. Aí, o Elton, ele bate muito naquela tecla de dar minutos. Ele falou. O Vidalba jogou desse jeito porque olha o número de minutos que ele tem, né? E é fundamental para finalizar mesmo, quando ele diz, né? Muitos questionam às vezes a questão física. A culpa não é do departamento físico quando um técnico tem uma má gestão de jogadores. O Cruzeiro não poupou tanto igual o Flamengo poupou, mas quem terminou vendendo saúde, fisicamente falando, foi o Cruzeiro. E aí ele fala, um jogador que joga 90 minutos de 3 em 3 dias, eu não consigo recuperá-lo. Mas se ele joga 60 minutos,
em 2 dias eu consigo recuperá-lo novamente para uma próxima partida. Pô, bem lembrado isso aí que o Thiago falou, né? A questão do Vidalba. O Vidalba foi um dos que o Pedrinho fala aquele negócio lá do elevador, né? O do elevador, não é isso? É isso. Do elevador, sobe e desce, né? Então tá aí, cara. O Felipe Nassif diz uma frase que é o seguinte: nunca menospreze um homem motivado e confiante. E aí, vamos aplicar essa frase dele. A quem? Que na verdade ele citou essa frase. Pro Vidalba e pro Caio Jorge? Não, ele citou essa frase, na verdade, falando sobre a ida do Dudu pro Atlético. Muita gente meio desconfiando e tal, e aí o Felipe falou, cara, eu não menosprezo um homem motivado e confiante. Se ele vai motivado e confiante, talvez ele possa dar a resposta. Então agora, isso eu acho que se aplica a vários jogadores do Cruzeiro. Vidalba, por exemplo. Zagueiro ou lateral, Tim? Zagueiro. É claro que é. Vocês temam comigo no final, você tem que dar o braço a torcer. O Caio Jorge, cara. O Caio Jorge chegou um momento que a gente falava, ou é ele ou o Gabigol. Ele ou o Gabigol. Na verdade, hoje não é ele o Gabigol mais. Matheus Pereira ou o Gabigol. Encaixam muito, né? O Caio Jorge hoje, do jeito que tá jogando, você não tem como nem mencionar a possibilidade de citar o nome dele, senão pra elogiar. No ataque do Cruzeiro, Gabigol e Caio Jorge fazem muita diferença. Mas muita diferença. Muita diferença. E o Gabigol entrega hoje o que é necessário nesse time do Jardim. Cara, mas eu achei que o Matheus Pereira fez um jogo tão bom ontem. Ninguém. Pra mim, por isso que é difícil a gente cravar. Eu acho que esse. Não, e eu acho que o Cruzeiro ganha com esse rodízio, cara. Questão de O Cruzeiro preferência. ganha com isso. Eu acho que o Gabigol você não joga estoura mais. jogador, você sempre vai olhar pro banco e vai ter um cara muito importante no banco, que decide. Hora de falar sobre o Cruzeiro, a pergunta que eu quero deixar no ar é: o Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Coisa de 2 semanas atrás, essa pergunta soaria como a mais estranha do mundo. Mas, depois de 3 vitórias seguidas em competições diferentes, especialmente o triunfo por 2-1 contra o Flamengo, no Mineirão, diante de 52 mil pessoas, dá sim para imaginar o Cruzeiro na briga pela taça. A vitória de ontem foi a mais convincente da Raposa em bastante tempo. Até porque o jogo foi pesado, duro, difícil e o Cruzeiro conseguiu se sobrepor, especialmente na etapa final. Raposa que abre o placar com o Caio Jorge, o mesmo Caio Jorge acerta uma bola na trave, finalzinho do primeiro tempo o Arrascaeta marca um golaço, e aí no segundo tempo, criando várias oportunidades, o Cruzeiro acaba garantindo a vitória depois de um pênalti batido pelo Gabigol, defendido pelo Rossi, no rebote o próprio Gabigol, que havia entrado pouco antes, apareceu para fazer o 2-1. Com o resultado, o Cruzeiro se mantém como o único 100% de aproveitamento dentro de casa, são 4 jogos e 4 vitórias. 13 pontos conquistados, 4ª colocação na classificação geral. O líder é o Palmeiras com 16, o Flamengo tem 14 e o Bragantino, que ainda joga na noite dessa segunda-feira, tem 13. Dá para dizer sim que o Cruzeiro, especialmente depois de se arranjar e se tornar um time muito mais intenso, se focar no brasileiro, pode brigar por essa taça. Só para completar, o técnico Leonardo Jardim agradeceu a presença do público, 52 mil pagantes, e afirmou também que o Cruzeiro não era o pior time do mundo quando vinha numa sequência de derrotas, mas também está longe de ser o melhor time do mundo, como muitos torcedores vão imaginar depois do triunfo diante do rubro-negro. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.